Olá, como vai você? Estou aqui para falar sobre a empresa High Living, sobre a tecnologia Ion Life, sobre os fantásticos ionizadores de água e seus benefícios. Por 35 anos, cientistas da Universidade de Tóquio conduziram pesquisas em lugares que a água tem propriedades curativas, locais que todos os anos atraem milhares de pessoas com enfermidades de todo o mundo, em busca de melhoras e até mesmo curas, como a cidade de Lourdes, na França, e nas correntes glaciais do Himalaia. Os cientistas fizeram uma importante e surpreendente descoberta. O nível de pH dessas benéficas águas eram todas muito alcalinas e altamente ionizadas. Partindo dessa descoberta, sintetizaram em laboratório um método para transformar uma água comum em uma água com as mesmas propriedades das águas ionizadas. Um processo chamado de ionização. Essa recente tecnologia de ionização tem avançado ao ponto de transformar a água da torneira em uma água com muitas propriedades benéficas para a saúde. E agora, milhares de pessoas pelo mundo se beneficiam do poder dessa água, melhorando muito a qualidade de vida. Essa tecnologia patenteada se chama Ion Life. O que é água alcalina ionizada e qual é a sua composição nutricional? Bem, é uma água que tem o pH alcalino. Na escala de pH que você pode observar, o ideal é que o pH da água que consumimos seja superior a 9. Ela possui o teor de flúor, cloro e sódio extremamente reduzidos. Não possui em sua composição metais pesados e compostos orgânicos. Apresenta um redox negativo, ORP de menos 300, sendo altamente antioxidante. É rica em cálcio, magnésio e potássio, promovendo uma alta condutibilidade. E a sua estrutura molecular tem a tensão superficial baixa. A água ionizada é simplesmente a água perfeita. É verdade que a água alcalina ionizada ajuda a prevenir doenças? Sim, a qualidade da água que consumimos é um dos principais fatores de prevenção de doenças. Com uma água de qualidade, alcalina e ionizada, podemos melhorar nossa saúde, prevenir e auxiliar no tratamento de muitas doenças. Não podemos esquecer que o nosso corpo é formado em média por 70% de água e a alcalinidade exerce importante papel na vida saudável. O que dizem os estudos sobre a água alcalina ionizada? O médico e cientista alemão Dr. Otto Heinrich Warburg, que foi prêmio Nobel em Medicina, afirma o seguinte, que a causa primária de muitas doenças, inclusive o câncer, é o resultado de uma alimentação e estilo de vida antifisiológicos, ou seja, regada de alimentos acidificantes, além do sedentarismo, que cria um ambiente de acidez em nosso corpo. A acidez expulsa o oxigênio das células. E a falta de oxigênio e a acidose são dois lados da mesma moeda. Quando você tem um, você automaticamente tem o outro. Assim, se o corpo está ácido, com baixo nível de oxigênio, as células sofrem consequências graves. Privar a célula de 35% de seu oxigênio por mais de 48 horas pode torná-las até mesmo cancerosas. As substâncias alcalinas atraem o oxigênio. A água alcalina ionizada consegue combater a acidez corporal, suprindo as deficiências da produção do bicarbonato de sódio, baixando o excesso de acidez e oxigenando muito mais as células. O médico e doutor em medicina, microbiologia e nutrição, o americano Robert Young, há 30 anos vem realizando análises de pessoas doentes.
A sua investigação sobre a causa primária do câncer ser a acidez corporal foi validada por um grande estudo britânico. Diariamente, ele atende 14 pacientes em seu centro médico de nome Milagroso PH, localizado em San Diego, na Califórnia. Seu protocolo de estilo de vida alcalino conta com 100% de efetividade em pacientes que passaram a consumir água alcalina ionizada e conseguiram reverter inúmeras enfermidades metabólicas. Dr. Robert Young é o criador do conceito da nova biologia. É autor de reconhecidos best-sellers como O Milagroso pH, Enfermo e Cansado, O Milagroso pH para Diabetes, O Milagroso pH para Perder Peso e O Milagroso pH para o Câncer. O Dr. Robert Young diz assim, abre aspas, durante anos tenho observado o impacto que provoca aquilo que ingerimos no delicado balanço do pH de nosso sangue, que em estado normal deve medir entre 7,35 a 7,45 de pH. Através de minhas investigações, comprovei que a combinação de 4 maravilhosos sais de bicarbonato age naturalmente em todos os fluidos de um corpo saudável, com o propósito de manter o balanço alcalino-ácido natural e atuando como poderosos antioxidantes que retardam o processo de envelhecimento. Estou falando do bicarbonato de sódio, cálcio, magnésio e potássio. Um adequado uso da água alcalina ionizada com estes 4 sais é a melhor e maior proteção contra o envelhecimento e toda enfermidade, incluindo diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, doenças circulatórias e até mesmo câncer. Também melhora o rendimento atlético e, ao melhorar a saúde em geral, melhora também o estado de ânimo e as energias. Fecha aspas. Ainda falando sobre grandes estudiosos, por muitos anos o médico italiano Dr. Tullio Simontini esteve tratando pessoas com câncer e conseguiu destruir tumores mediante o uso de água alcalina ionizada. Dr. Simontini diz assim, abre aspas, a água alcalina ionizada é um remédio natural seguro, extremamente barato e inegavelmente efetivo quando se trata de tecidos cancerosos ou sua prevenção. Fecha aspas. O investigador médico coreano, o Dr. Sang Wang, com 50 anos de experiência no estudo do balanço alcalino-ácido, sustenta que é o excesso de ácido em nosso corpo que cultiva o câncer. E formula os seguintes postulados. As células saudáveis são alcalinas. Um ambiente ácido contém menos oxigênio que um ambiente alcalino. As células saudáveis morrem em um ambiente ácido, enquanto as células cancerosas morrem em um ambiente alcalino. Sugere que todo o tratamento contra o câncer deveria começar mudando o ambiente corporal ácido por um ambiente alcalino. Como você pode ver, comprovações científicas são várias. Recentemente, o Instituto Lado a Lado pela Vida criou uma campanha chamada Siga Seu Coração e Tome uma Atitude, que na verdade é uma campanha de combate às doenças cardiovasculares. Acompanhou de perto pesquisas internacionais, uma na Universidade de Hiroshima, no Japão, onde 100 pessoas tomaram 2 litros de água alcalina ionizada diariamente. E ao final de 60 dias, foi encontrada melhora nos níveis de glicose, pressão arterial, colesterol total, LDL, além da diminuição significativa nos níveis de leptina, que é a proteína que ajuda no controle do apetite e é encontrada em altos níveis nas pessoas obesas. Mais um estudo revela que, segundo o brasileiro Dr. Júlio Bergman, a água alcalina ionizada pode ser um grande diferencial no tratamento de pessoas com diabetes. O médico destaca que, alinhada a uma dieta e rotina adequada de medicação, a água alcalina ionizada pode fazer grandes efeitos. Outro estudo, agora na China, no hospital de Jilin, em Changchun. Eles selecionaram 65 pacientes com diabetes e 50 pacientes com alteração no colesterol. Todos tomaram diariamente 2 litros de água alcalina ionizada
por 2 meses. Ficou comprovada uma diminuição significativa da glicemia em 89% dos pacientes com diabetes. E houve diminuição significativa do triglicerídeo e colesterol total em 92% dos pacientes com alteração no colesterol. A água alcalina ionizada, além de balancear os níveis de acidez do corpo, também possui a característica de ser enriquecida com cálcio, magnésio e potássio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, baixos níveis de magnésio estão associados à disfunção endotelial, aumento da resistência vascular, aumento da proteína C reativa e diminuição da sensibilidade à insulina. Já a deficiência crônica de magnésio está associada à hipertensão, doença coronariana, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Dr. Keiichi Morishita, doutor em Fisiologia do Sangue pela Universidade de Medicina de Tóquio, diz assim, abre aspas, se o sangue desenvolve uma condição mais ácida, em seguida, o excesso de resíduos ácidos tem de ser depositados em vários lugares no corpo. Se esse processo insalubre continua ano após ano, essas áreas constantemente aumentam a acidez e suas células começam a morrer. As células na área afetada que sobrevivem tornam-se anormais e são chamadas de malignas. As células malignas não respondem aos comandos do cérebro. Elas passam por divisão celular que fica fora de controle. Isto é chamado de câncer. A medicina moderna trata essas células malignas como se fossem bactérias ou vírus. Usa quimioterapia, radioterapia e cirurgia para tratar o câncer. No entanto, nenhum desses tratamentos vai ajudar muito se depois de tudo isso o ambiente ácido permanecer. A água alcalina ionizada, que tem um alto pH alcalino, devido ao seu efeito antiacidificante, vai ajudar na prevenção do câncer. Na Ásia, a água alcalina ionizada é regularmente recomendada e servida aos pacientes nos hospitais e clínicas e é considerada uma parte regular do tratamento. Fecha aspas. Atualmente, as pesquisas a respeito dos benefícios para a saúde e o combate de doenças obtidos pelo consumo da água alcalina ionizada estão em alta no mundo. Temos muitos livros, artigos e teses comprovadas. Aqui no Brasil, temos muitos materiais a respeito da água alcalina ionizada e seus benefícios presentes na internet. Muitos desses materiais são produzidos pelo médico cardiologista Dr. Laí Ribeiro e o médico nutrólogo ortomolecular Dr. Marcos Marcondes. Você pode conferir essas e outras matérias no site da High Living, www.highliving.com.br. A água alcalina ionizada possui 5 características exclusivas em relação às águas comuns de torneira ou engarrafadas. A extrema pureza, o pH é alcalino, o redox é negativo, ou seja, ela é antioxidante, a condutibilidade é alta e a tensão superficial é baixa. O que é o pH alcalino? A água alcalina ionizada com pH superior a 9 promove inúmeros benefícios para a saúde. Sabemos que o pH do sangue mede entre 7,35 e 7,45, ou seja, ligeiramente alcalino. Devido à nossa alimentação, que é rica em acidez, infelizmente, o corpo vive uma luta diária para controlar o seu pH. O problema é que a escala de pH é logarítmica. Sendo assim, ao tomar um refrigerante de pH 2,5, por exemplo, o corpo precisará combater essa acidez. Imagine, na proporção de 2,5 para 3,5 são 10 vezes, de 3,5 para 4,5 são 100 vezes, de 4,5 para 5,5 são 1000 vezes, de 5,5 para 6,5 são 10.000 vezes, de 6,5 para 7,5 são 100.000 vezes. Ou seja, ao tomarmos um simples copo de refrigerante, baixamos a nossa imunidade em 100.000 vezes. É quando o organismo começa a retirar minerais importantes do sangue e dos ossos.
Por isso, o refrigerante pode causar osteoporose, pois retira dos ossos o cálcio para combater a acidez. Falando ainda do pH, outro ponto importante é que após os 45 anos de idade, a produção natural de bicarbonato de sódio diminui. Você sabia disso? O bicarbonato de sódio é responsável por manter o pH equilibrado. Com isso, o organismo começa a se sacrificar para manter o pH alcalino, retirando reservas do próprio corpo, como ossos e dentes. Quando bebemos água alcalina ionizada, combatemos a acidez e assim protegemos o organismo do que os médicos chamam de buffer ou sacrifício. Como eu disse anteriormente, a água alcalina ionizada oxigena muito mais as células e por isso vários médicos dizem que ajuda na prevenção de doenças como câncer, pressão alta, diabetes, obesidade, aumento do colesterol e dos triglicerídeos. Lembre-se sempre que uma criança é alcalina e um idoso é acídico. Se queremos rejuvenescer, temos que nos alcalinizar. E o que é o redox negativo? Redox quer dizer poder de oxirredução. A água pode ser carregada de cargas positivas, os prótons, e ser oxidante. Porém, a água pode ser carregada de cargas negativas, ou seja, de elétrons, e ser antioxidante. A água alcalina ionizada é antioxidante. Por isso, ela ajuda no combate dos radicais livres, que, segundo várias pesquisas, são responsáveis por muitas doenças. E o que são os radicais livres? Radicais livres são átomos ou moléculas com elétrons não pareados, ou seja, falta em sua estrutura química um ou mais elétrons. Por esse motivo, os radicais livres atacam outras moléculas para roubar elétrons e assim se tornarem estáveis. Essas moléculas atacadas se tornam radicais livres também e tentarão fazer o mesmo com outras moléculas, estabelecendo assim uma reação em cadeia que pode causar vários danos ao organismo. A água alcalina ionizada tem o redox negativo, sendo assim, ela doa elétrons para as moléculas desemparelhadas, ou seja, elimina os radicais livres. Outro ponto importante sobre o redox é a eliminação de toxinas e gordura. Muitas toxinas e gorduras são positivas, por isso, uma água oxidante, ou seja, com carga positiva, não consegue eliminá-las. Todos estudamos isso, cargas iguais se repelem. Para eliminar toxinas e gorduras, a água tem que ser antioxidante, ou seja, com cargas negativas, para assim atraí-las e depois eliminá-las. O que define a condutibilidade? A água alcalina ionizada é reformulada e enriquecida de minerais importantíssimos para a saúde, como o cálcio, o magnésio e o potássio. É claro que todos sabemos o quanto cada mineral desses faz bem à saúde, mas quando a água é rica desses minerais, sua condutibilidade é muito maior. E o que isso causa no nosso corpo? Causa um efeito extraordinário para a saúde, pois tudo que fazemos e pensamos depende de descargas elétricas. Aumenta a disposição física, aumenta a energia, os reflexos ficam muito mais rápidos, a qualidade do sono é muito melhor, aumenta a libido e, inclusive, as crianças aumentam a capacidade de aprendizado na escola. Qual a vantagem da tensão superficial baixa? Águas comuns têm a tensão superficial alta, ou seja, as moléculas de H2O são agrupadas em grandes clusters ou aglomerados. Isso diminui muito o seu poder de hidratação, ou seja, tem dificuldade de ser absorvida pelas células. Já a água alcalina ionizada tem os clusters ou aglomerados reduzidos. Eles são hexagonais. Isso faz com que a água seja altamente hidratante, ou seja, tem muita facilidade de ser absorvida pelas células. Pesquisas comprovam que aproximadamente 70% da população brasileira sofre de desidratação crônica e esse problema pode causar diversas doenças.
Todos os aparelhos ionizadores High Living são certificados pelo Inmetro. Nossos ionizadores possuem designs exclusivos e modernos, qualidade total em fabricação e serviços de pós-venda e suporte técnico fantásticos.